Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de Bezerra de Menezes. Deus, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Mestre Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, bons espíritos, dignos obreiros do Senhor. Ouvem nossas preces e derramai as curas sobre a humanidade sofredora,
a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. O tema das nossas reflexões de hoje, a questão das aflições. O capítulo 5, que são as causas das aflições do presente e do passado. Hoje a gente vai bater um papo porque é algo muito importante. A gente entender de onde vêm as nossas dores, os nossos sofrimentos. E nós vamos aproveitar um texto do nosso Emmanuel, nosso irmão aí que com tanta sabedoria tem nos trazido ensinamentos constantemente para o momento presente e para os momentos futuros. Esse texto chama-se Examine a própria aflição. E ele é do livro Religião dos Espíritos. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. E a aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E, por isso, apenas eles, anônimos heróis da vida cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz, reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. É um texto de extrema objetividade, como o próprio Emmanuel, que é simples e direto. É interessante quando acompanhamos as palavras deles, que é óbvio, são difíceis de serem conhecidas de todas as formas, tal qual devido à quantidade de ensinamentos que ele deixou, juntamente com o Chico. Mas toda vez que nós encontramos os questionamentos, que procuramos os questionamentos e as respostas dadas por ele, nós encontramos essa objetividade, simplicidade, sem rodeios e nem exageros. E essas palavras trazem para nós justamente a reflexão para os momentos que cada um de nós vive, pois como ele mesmo falou,
todos temos as nossas aflições. E a aflição é aquele sentimento de sofrimento que a gente tem em decorrência de algo. É um sentimento interno de cada um, não importa a condição. Bem observado até pelos nossos companheiros que deixam aí lições. Uma palestra do Haroldo Dutra, ele aborda, foi aonde eu encontrei essas palavras, e ele fala bem, né? Se alguém no planeta tivesse tudo o que quisesse e fosse colocado numa ilha deserta que não tivesse mais ninguém, ainda assim seria infeliz, porque no mínimo ele ia querer ter alguém para ele dizer tudo que ele acumulou, tudo que ele tem, porque não conseguiria de maneira alguma viver feliz sem ter alguém para compartilhar os seus ganhos, né? E isso é para nós um motivo de reflexão. Quando nós pensamos nas aflições que nós vivemos, o Evangelho traz dois caminhos. Um caminho que é aquele resultado das nossas ações do passado. O outro é aquele resultado das nossas aflições do presente. E justamente quando a gente pensa no nosso presente, pior ainda, porque a gente acha que tudo que nós sofremos, a gente tem a tendência a culpar a Deus, a culpar o universo pelo que sofremos. Mas, segundo André Luiz, em outra obra, ele fala que quando vamos reencarnar, para aqueles que têm essa oportunidade de opinar, né, sobre a sua condição de vida, nós vamos escolhendo as provas, vamos acumulando, não, quero resgatar isso, quero melhorar aquilo, e vamos trazendo provas, porque é assim que nós resgatamos os nossos erros do passado. Aí quando chega lá tem um departamento, né, um Ministério da Reencarnação, passa por ele, e o pessoal olha a ficha lá e fala, não, tira isso daqui, tira esse outro. Quando a gente vai ver, ficou 20%. 20% das aflições da nossa vida presente apenas nós trouxemos. Então significa o quê? Significa que 80% do que nós vivemos hoje de aflição foram produzidos por nós mesmos nessa nossa jornada. Não tem nada a ver com os nossos resgates do passado. Então, esse é o ponto importante que nós devemos ter em mente. Que o que nós passamos e o que nós vivemos, tudo depende de nós. Seja pelos 20% que nós trouxemos para aprendermos, seja os 80% que nós causamos. Como regra, esses 20%, ainda assim nós temos o auxílio de todas as formas para resolvê-los. E os 80% restantes também teremos de acordo com a nossa colocação na nossa existência. O que é a nossa colocação? Em todas aquelas aflições que nós vimos, muitas delas são muito pertinentes ao nosso momento, né? O egoísmo, né? O egoísmo, todos nós temos um pouquinho, né? Graças a Deus temos só um pouquinho, né? E aí a gente encontra a egolatria como sendo a aflição. Agressividade, então as pessoas que têm muita agressividade encontram a cólera. Fanatismo, a intolerância. E a gente olha pelo nosso planeta hoje, será que existe intolerância? Então a gente percebe a origem. São tantos os pontos ressaltados que a gente precisaria aí de dias para estudar cada uma dessas questões. Mas para nós o importante é nós refletirmos verdadeiramente não nos outros, não no que nós vemos na sociedade, né, no que nós vemos na nossa família, nos nossos amigos, que é claro que a gente tem uma habilidade muito grande para encontrar os defeitos nos outros, né? Mas o que a gente tem que procurar é dentro de nós, o que me incomoda, né? Aonde foi que eu encontrei esse problema que me incomoda? Será que é no outro? Ou será que é dentro de nós, de uma vida passada, muitas vezes? Porque isso também é um fato.
para nós, muitas das coisas, o que mais nos incomoda é exatamente aquilo que mais temos dentro de nós. Não que a gente pratique, né? Então, muitas vezes isso que nós temos dentro de nós, que nós vemos no outro, é o que estamos tentando eliminar. Se estivermos nesse momento, é um grande passo dado. Se nós ainda nem reconhecemos que nós temos esse problema interno, aí sim é um grande problema. Mas se nós trabalharmos com afinco, com determinação, para corrigirmos essas pequenas falhas que nós temos, aí sim a nossa vida fica muito mais fácil. Pois tudo isso que nós vivenciamos nas nossas dificuldades, elas trazem um empecilho do nosso avanço, porque alguns desses pequenos defeitos nos levam à estagnação e nós ficamos parados. Então, por exemplo, a queixa, né? As pessoas que se queixam de tudo, que reclamam de tudo no mundo, em geral são as pessoas que menos produzem. São aquelas que menos fazem o bem ao próximo. Então ela reclama de todo mundo, porque ela mesma não encontrou o seu grau de satisfação, de autossatisfação. Então, se nós temos muitas queixas, o melhor trabalho é dentro de nós, combatendo essas queixas através das nossas ações, tornando-se útil. Outro ponto-chave para nossa evolução, né, é deixarmos, por exemplo, o relaxamento. Né? A aflição do relaxamento é o desânimo. Aliás, é evasiva. O que é o relaxamento e a evasiva? Evasiva é nós deixarmos de cumprir aquilo que deveríamos, sairmos pela tangente. Né? Então, se somos relaxados, não cuidamos de nada, nós vamos sofrer. Tudo isso, todas essas aflições para nós dificultam o nosso viver. Então, devemos olhar aquilo que mais nos incomoda e combater através da ação, através das ações que nos tornem felizes, pois para todos nós existe algo que devemos ter dentro de nós que nos torne mais felizes a cada momento. Sabemos que uma das grandes motivações para o ser é a caridade. Aqueles que mais praticam a caridade são os que mais são felizes, porque eles encontram de uma maneira impensada, sem o racionalismo, sem nenhum conhecimento prévio, simplesmente porque eles fazem a caridade pelo gesto, pela alegria de fazer, eles se tornam felizes, naturalmente, sem receber nada em troca. Nós sabemos que isso é uma característica dos espíritos iluminados, que não tem tempo, não tem cansaço, não tem momento, não tem dia fechado, né? Todos os dias são dias de atuarem. E quando olhamos para a vida deles, percebemos que a felicidade deles está nisso, na caridade, em praticar o bem, em auxiliar o próximo. Por que será? Porque auxiliar o próximo, praticar essa caridade sem segundas intenções, está internamente em todos nós, pois somos fagulhas divinas. Fomos criados, né? A imagem de Deus que nos é dito não é a imagem física, porque o corpo, esse corpo que nós temos aqui, ele pertence ao planeta Terra. Ponto final. Em outros planetas vamos encontrar outras formas de vida. Como no próprio planeta encontramos muitas formas de vida, milhares, milhões de formas de vidas distintas. Então o corpo material nosso vai ficar na Terra, mas o nosso espírito, aonde quer que ele viva, ele trará as suas características. E essa característica que nós sentimos de prazer em fazer o bem é justamente provinda do alto, porque Deus, quando nos criou, nos trouxe como oportunidade e como meta a evolução. Então, o que mais nos incomoda verdadeiramente é a nossa falta de evolução.
quando estagnamos na nossa vida presente, nós nos cobramos sem pensar. Nós nos cobramos daquilo que deveríamos estar fazendo e não estamos. E por isso a nossa tristeza, o nosso desolamento. É triste saber que muitos chegam até ao suicídio em virtude dessa falta de amor à vida, de prazer em viver. E isso, com certeza, é uma das grandes preocupações nossa. Valorizarmos a vida. Valorizarmos esses momentos que nós estamos aqui encarnados, esse momento especial que o planeta tanto necessita de nós, para que nesse momento nós façamos a diferença. Nós sejamos aquele elemento, aquele companheiro que está à disposição de auxiliar o seu próximo, seja nos pequenos gestos às ruas, com uma garrafa de água, com um pãozinho, com uma palavra de carinho, com um gesto de respeito, seja nos maiores que encontrarmos, que sempre será proporcional ao nosso esforço, através das orações, através do amparo, dos atos, dos gestos de auxílio ao próximo nos albergues, nos orfanatos. Não importa. Até dentro de nossa casa nós encontramos muitas oportunidades. Então a grande diferença para nós que aqui estamos, com saúde, com oportunidade, é fazermos o bem, sem olhar a quem. Então vamos pensar a respeito e procurar aquilo que vai trazer felicidade para nós, que é a autorrealização. É o caminho que escolhemos através do amor. E só assim seremos verdadeiramente felizes. E todas essas dificuldades que parecem nos incomodar, todas essas aflições desaparecerão com a graça de Deus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste
sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós.